Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, Otávio Leal, Janprem. Hoje, tendo a oportunidade de compartilhar contigo a respeito de uma astrologia adiantada. Se você quiser acompanhar essa gravação e aproveitar o máximo dela, eu sugiro, inclusive, que você tenha em suas mãos o seu mapa astrológico, gráfico do seu mapa astrológico, e com esse gráfico muitas coisas você vai aprender. Ou você que estuda astrologia, ou que vê a astrologia um instrumento realmente muito sofisticado de autoconhecimento, hoje vai ser um dia de eu estar falando de técnicas e estilos de interpretação astrológica. Então, eu vou estar compartilhando como começamos um atendimento, como começamos uma interpretação de um mapa, valores, o tempo de um atendimento, qual a função de um astrólogo. Eu até poderia dar o nome dessa aula de astrologia, profissão, metodologia, astrologia, modo de vida e profissão, prática e profissão, mas, enfim, nós vamos estar trabalhando com uma visão bem sofisticada da astrologia, bem adiantada. E aí eu pergunto que, vejo que já temos uma série de irmãos aqui, de irmãs, se vocês quiserem, durante essa aula, compartilhar alguma coisa, sintam-se à vontade. Toda pergunta é muito bem-vinda, todo questionamento é muito bem-vindo. Lembrando que o meu dharma de vida, minha missão de vida é oferecer conteúdo realmente para valer. E vocês sabem, eu amo a astrologia, eu tenho várias outras formações, por exemplo, estudei muito psicanálise, e a psicanálise é um estudo da alma, né? Psico, alma, inteireza, alma, espírito, e análise. Então é uma ciência que não é baseada numa coisa material, assim como a astrologia também. E claro que a psicanálise é muito respeitada, e eu percebo que a astrologia é muito desrespeitada. Creio, sim, que esse desrespeito à astrologia tem relação com muitos horoscopistas, pessoas que tratam a astrologia de forma superficial, de forma boba, mas cabe a mim e outros astrólogos, como Ana Maria da Costa Ribeiro, como a Solange, enfim, de nós falarmos de uma astrologia mais séria. E aqui a Mirella está falando que fez o mapa astrológico comigo, faz um curso de astrologia online comigo. Você vai gostar muito dessa aula, Mirella. Seja bem-vinda. E você sabe que agora eu vou começar um curso de astrologia online ao vivo. Ao vivo. Você vai estar me vendo o tempo todo. Se você quiser fazer, quem já faz o meu curso de astrologia online, nesse curso vai ter um desconto assim enorme, vai ter um valor simbólico. Mas depois quem já estuda astrologia comigo e quiser informações, ou quem não estuda, daqui a pouquinho eu falo a respeito de você ser um astrólogo, de você ser uma astróloga. Agora eu quero começar a minha aula, bater uma palma aqui para você e, a partir dessa palma, começar oficialmente. Se você tiver o teu mapa astrológico em mãos, eu repito, vai ser muito bacana para você me acompanhar. Ou se você tem uma ideia do teu signo, da lua, do teu ascendente, de tudo isso, vai ser bacana também. Já estou aqui com essa terrorista, que é uma gatinha pequenininha, terrorista porque ela faz o terror aqui enquanto eu filmo. Fica quietinha aí, vamos ver. Tem uns filhotes aqui em casa hoje. Então, vamos começar aqui a nossa história. 1, 2, 3, gravando. Bem-vindo,
bem-vinda. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro que muito influenciou a minha vida. Um livro de um professor chamado Valdemir Benedetti. Ele deu aulas junto comigo de astrologia na minha escola Humane Amor. E esse livro é uma coletânea de vários astrólogos falando como os mesmos atendem. E são astrólogos extraordinários. Infelizmente, muitos deles não estão aqui comigo, mas, por exemplo, Adhemar Eugênio de Mello, que foi meu astrólogo pessoal, que falava de astrologia kármica, que fez umas previsões para mim que eu não dei importância, e depois a vida veio me cobrar isso. Falou: olha, você teve um aviso do professor Adhemar Eugênio de Mello, você não deu valor para aquilo, você não tomou as devidas precauções, e a vida te mostrou o que acontece quando nós não seguimos um aviso, uma intuição. Temos aqui a Doni Saliba também, que deu muito tempo aula de astrologia empresarial, estudei com ele. Temos aqui Valdir Bonadei, que foi o diretor da Escola Regulus, uma das maiores escolas de astrologia aqui de São Paulo, assim como GEA, grupos de estudos astrológicos. Então, esses astrólogos, eles falam como eles atendem, quanto cobram, como que eles interpretam o mapa astrológico, e, baseado nisso, eu vou compartilhar com você, nessa aula adiantada de astrologia, o que eu achei de mais relevante. Então, a primeira astróloga que eu cito aqui chama Aline Alvarenga, que ela desenha um atendimento astrológico como se fossem signos mesmo. Você já vai entender. Inclusive, ela desenha também um atendimento que pode ser de astrologia, que pode ser uma mentoria, pode ser um atendimento de tarô, mas como que é esse atendimento? Então, ela começa pelo seguinte, por Áries. Áries, em tudo na nossa vida, representa o início, o começo da jornada, os primeiros passos. Então, num atendimento, alguém nos telefona, ou alguém manda uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Orkut, pelo Instagram, e fala: olha, eu quero que você me atenda. Quando eu faço atendimentos online e ao vivo, eu já pego os dados da pessoa, dia, mês, ano, a hora, o mais aproximado possível, o local de nascimento, e eu já hoje imprimo um mapa astrológico. Esse é o começo da jornada. O mapa astrológico é uma foto do céu na hora que você nasceu. Se nós pudéssemos olhar o céu, não tivesse a poluição ou nuvens, nós olharíamos e veríamos vários sinais. O mapa astrológico fala desses sinais, fala de tendências, fala de como nós podemos florescer como pessoas, como indivíduos, como nós podemos deixar um legado bonito para esse planeta. Então, Áries é o primeiro contato. E sempre que alguém faz um mapa astrológico comigo, ou sempre que alguém faz uma previsão astrológica, para mim é uma honra, é uma dádiva. Para mim é um momento muito especial de receber uma autorização. Vamos supor que você faz um mapa comigo, ou uma previsão. Eu estou recebendo uma autorização para falar de ti, para te mostrar caminhos. E acho muito lindo você confiar em mim. E o meu trabalho de astrologia, seja como professor, seja como quem faz consultas de previsão, ou seja como quem faz um mapa, sempre eu procuro entregar tudo aquilo que eu sei. É importante eu entregar. Às vezes eu estou cansado, às vezes eu estou fisicamente meio sem fôlego, mas eu vou fazer teu mapa, eu tenho que entregar muito. Então, isso é Áries, é o primeiro contato. É quando nós marcamos uma consulta. Se você é um astrólogo, uma astróloga, é quando você marca uma consulta, quando alguém marca uma consulta contigo. Então, ali você já começa a jornada. Depois, nós temos o segundo passo da jornada, que é Touro, que é criar um ambiente agradável,
criar, vocês veem aqui nessa gravação, eu tenho divindades, tem um mandala lá atrás de mim, que é um mandala muito bonito, um mandala tibetano de bênçãos. Eu crio um local, se é pessoalmente ou se é online, um local que transmita segurança de touro, um local onde realmente que eu tenho um computador bonito, que eu tenho imagens, que eu tenho um chá gostoso para te oferecer, ou que eu tenho um café, eu adoro café, um café de qualidade, poltronas para que você possa sentar e estar ali bem comigo. Então, eu sinto que o consultório, nosso consultório, astrólogo, psicanalista, psicólogo, psicoterapeuta, nosso consultório tem que nos dar um elemento de touro, que é segurança. E essa segurança também envolve o teu mapa tá correto, teu horário de nascimento está correto. Então, se eu gravo um mapa astrológico para alguém, eu pergunto: você se identificou com o mapa? Ele é a tua cara. Se for a tua cara, você pode confiar nele. Não, Otávio, eu não me identifiquei com muitas coisas. Então, vamos fazer um acerto de hora. Vamos tentar entender que talvez o nosso horário de nascimento não esteja correto, principalmente se você tiver mais de 40 anos de idade. Porque em 1980, aproximadamente, que começou-se a colocar nas certidões de nascimento o horário. Antes não tinha. Então, chegam muitas pessoas para mim que falam: eu não sei o meu horário de nascimento. Então, eu preciso ter uma consciência de ter segurança, de pesquisar. Teve algum acidente na tua vida? Quantos filhos você tem? Você é casado ou casada? Como que são tuas amizades? Você trabalha com o quê? Então tem que ter uma segurança. E no consultório, ou seja, nos atendimentos online, é muito importante essa segurança. Isso é touro. Então, Áries é quando a pessoa quer marcar uma consulta contigo. Touro é criar um ambiente propício. 3, Gêmeos é quando nós começamos a conversar com a pessoa. O que que você veio buscar? Qual o teu interesse? O que que você, principalmente, quer que eu foque numa consulta? E deixa a pessoa falar um pouco. Mas é muito importante, que eu até escrevia isso quando eu atendia como astrólogo, que é importante que quem está ali comigo me ouça. Eu faço um atendimento como psicoterapeuta, como mentor. Nesses atendimentos, eu ouço a pessoa. Eu tento criar uma mentoria para que ela possa ter uma vida mais florescida, mais equilibrada, mas eu estou muito ali para ouvir. Quando o astrólogo se posiciona na frente de uma pessoa, ele tem que falar mais. Até porque Gêmeos significa que toda consulta é gravada. Toda consulta é gravada. Então você vai dar antes eu dava fita cassete. Você vai dar essa fita para a pessoa. Você vai gravar no teu celular. Você vai gravar em qualquer coisa que grave. Então é importante que o astrólogo fale. Eu vejo muito isso nas aulas que eu dou, que muitas vezes algum aluno ele vai acabar falando mais que o professor. E eu noto que todos os outros alunos que estão ali perdem o interesse. Então, o professor ele tem essa atitude de Gêmeos, que é uma atitude. O gato ficou bravo aqui. Uma atitude de procurar se comunicar. Uma atitude de querer saber um pouco de quem está ali, conversar um pouco, mas um pouco. Não é uma terapia, onde o terapeuta, na minha opinião, tem que ouvir muito mais. O astrólogo tem que falar. Pois Câncer, vamos falar um pouco da infância, se você quiser, do pai, da mãe, da casa onde ela nasceu, como é que era a condição física da casa. Era perto de um lago, de um riacho, perto do mar, tinha um monte de animais, tinha crianças, ou já era num espigão, num prédio alto, no centro de São Paulo. Então, é um ponto bacana para
para começar a conversa, falar um pouco da família. Porque quando você acerta a família numa interpretação astrológica, é porque aquele horário está correto. Eu, particularmente, gosto de começar a falar sobre o Sol. Toda interpretação astrológica minha, ela começa pelo signo solar. E apesar das pessoas saberem, olha, meu signo é Libra, ou é Câncer, ou é Capricórnio, ou é, como eu falei aqui, Libra, Aquário, mas pouca gente sabe a profundidade que o nosso signo astrológico tem. Eu gosto de falar uns 40 minutos do signo de cada pessoa e falar sempre de forma elogiosa, de forma a alavancar a pessoa para ela, volto a repetir, florescer, amadurecer. É importante, isso é câncer também, que você trate aquela pessoa como um membro da tua família. Daquelas 2 horas de consulta ou 1 hora de consulta, nossa, a pessoa confiou em você, a pessoa abriu o lar, abriu o coração dela para você. Você abriu o teu lar para ela. Seja de forma online ou seja de forma presencial, você se abriu. E aí vem um pouco da questão, na interpretação do que eu chamo, das partes mais importantes, então, que é o Sol, que é o signo solar, a Lua, e eu vou estar falando mais para frente da Lua, é muito importante, a Lua fala do nosso corpo emocional, o Sol fala daquilo que nós somos, da nossa essência, do nosso si mesmo, da nossa missão principal. O Sol fala, no mapa astrológico, ele é o mais importante. E é interessante porque quando eu começo a falar do Sol e da Lua, do ascendente, isso é a hora do leão. Então, nota que eu estou fazendo uma analogia com os signos e o atender. Então, eu começo com Áries, que é marcar a consulta com alguém, Touro, que é criar um ambiente super agradável, Gêmeos, que é permitir que você converse um pouco comigo, ou com o astrólogo, Câncer, que é você querer saber um pouco da família, da vida dela, o que, que ela está passando também. E Leão quer falar das partes mais importantes do mapa, que são as partes que significam que vai brilhar. Então, que é o Sol em Leão, teu signo, teu ascendente, que é o que você vai mostrar para o mundo, e a tua Lua, que é o teu corpo emocional. Então, essa é a quinta parte de um método de interpretação. Primeiro, marcar a consulta. Segundo, criar um ambiente super seguro. Terceiro, deixar a pessoa falar um pouco do que ela necessita. Quarto, falar um pouco da vida dela no momento, da família, talvez um pouco da infância, para a gente ver se aquele mapa encaixa. E quinto, falar das partes mais importantes, que é o que brilha. Aí o sexto passo que eu associo com Virgem, com o signo de Virgem, baseado no trabalho dessa moça, Aline Alvarenga. Esse livro está caindo aos pedaços, né? Tá se desmanchando aqui. Na visão dela, agora, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar, no sexto passo, vendo as características de Virgem, que é analisar o mapa profundamente, porque Virgem é análise. Então, agora eu vou analisar, é o sexto passo. Então, eu olho se a pessoa é introvertida ou extrovertida. Nós podemos ver isso cardial, fixo, mutável, signo masculino, signos femininos. Porque até os signos de leão, a alma leonina, por vezes é uma alma leonina mais introvertida. E é importante hoje no mundo onde todo mundo pede para você brilhar, para você postar, para você ser famoso, para você mostrar uma imagem sempre de alegria. Tem pessoas que são introvertidas. E se um astrólogo fala uma bobagem para a pessoa, o karma negativo é teu. Por isso que toda previsão que eu faço, eu uso a astrologia e o tarô. Todas. Porque o tarô é muito intuitivo.
É lógico, o tarô existe todo um conhecimento do tarô. Mas o tarô tem dias que você não está num momento muito intuitivo, perceptivo, está desconcentrado. É a astrologia que vai te dar a certeza. Por isso que eu estou, desde 2022, eu comecei a ensinar astrologia junto com o tarô, os dois juntos. Quando a pandemia do Covid começa a decair, eu falo, o mundo precisa do tarô para mostrar caminhos num mundo tão conturbado, tão ferido. O Covid trouxe muita vulnerabilidade, muitas dores que vão ficar no planeta. Todo mundo se tornou muito vulnerável, machucado. E, ao mesmo tempo, nós precisamos da certeza da astrologia, que ela é muito mais técnica, ela é muito mais cálculo, ela é muito mais um estudo racional. Então, nós temos que ver se a pessoa é introvertida ou extrovertida, se a pessoa, ela, quais as partes do mapa que estão mais fortes ou mais fracas, que é o fogo, terra, ar e água, a somatória desses elementos. Por exemplo, eu sou de Libra, mas o meu elemento no meu mapa é o elemento fogo. O elemento no meu mapa é o fogo, porque eu sou ascendente leão, lua em leão, eu sou... na casa de leão, ali por perto, eu tenho Urano, tenho Plutão, na casa 1, para quem conhece astrologia, essa é uma aula adiantada. Então, nós temos que saber qual é o teu elemento. O meu é fogo. Fogo é ação, é luta, é garra. Por isso que eu faço artes marciais desde muito cedo. Até hoje eu pratico. Hoje eu treino com a espada, que é a katana dos samurais. Hoje eu faço karatê, faço kung fu. Tenho esses 3 treinos hoje na minha vida. Porque o fogo precisa de movimentação, de ação. O fogo precisa de atitude. Nós temos pessoas que são do elemento ar, que são mais intelectuais, mentais, comunicativas. Tem outras pessoas que são do elemento água, que são mais sentimentais, amorosas, que são mais médiums, românticas. E tem pessoas que são terra, que vão lidar mais com dinheiro, com valores, com o mundo material, com aquilo que envolve segurança. Sempre que eu interpreto o mapa, eu falo uns 15 minutos do teu elemento, qual é o teu elemento astrológico principal, e falo também de qual é o teu o elemento faltante. Falta fogo em mim, então eu não me exercito tanto, não tenho coragem. Falta terra, eu não tenho segurança, não sei gerar dinheiro. Falta ar, eu não sei criar intelectualidade, eu não me comunico direito, eu falo sem parar ou falo muito pouco. Eu não percebo que as pessoas às vezes não querem me ouvir, mas eu continuo falando. Por outro lado, minha comunicação não é assertiva, ou o que tem que ser dito eu não falo. E por último, água. Quando nós temos falta de água, nós não sabemos amar. Então é importante falar sobre esse trabalho do fogo, terra, ar e água dentro da astrologia. Depois eu gosto de falar se tem algum planeta que é proeminente no mapa. Um planeta na casa 1, na casa 10. Essas casas são muito importantes, a 4 e a 7. São planetas que ficam numa cruz do mapa astrológico. Então, esses planetas, quando eles se manifestam ali, é importante você também focar nisso. Quando você olha o teu mapa astrológico, você tem que saber em que casa que está o teu sol astrológico. Nós temos 12 casas. Qual casa está o teu sol? Então, enfatiza muito isso numa interpretação. Porque a casa onde está o sol astrológico é a casa mais importante do mapa. A minha é na casa 2, conhecimento, leitura, segurança, gerar empregos, pagar muitos impostos, porque eu sou muito certinho em pagar impostos, apesar de acreditar que meus impostos são mal usados, normalmente são usados para questões corruptas, maldosas, ou questões que envolvem incompetência. Mesmo sabendo que a maior parte dos meus impostos gera incompetência, mesmo as injustiças, maldade,
corrupção, mesmo assim eu pago. Então, eu tenho sol na casa 2, que é uma assertividade com valores, com dinheiro, de procurar achar um preço justo para tudo. Mesmo quem faz cursos comigo sabe que meus valores são módicos, são flexíveis, são negociáveis. Mas aonde está o teu sol? Está na casa 8 da astrologia? Então você tem que viver muito a tua sexualidade, muito, mergulhar na tua sexualidade. Está na casa 11, a tua vida tem que ser voltada para os amigos. Está na casa 12, uau, essa casa é muito completa, muito completa. Ela traz amores platônicos, fantasias, segredos. Ela traz, como eu lido com a morte também. Ela vai falar de vidas passadas. Então é importante, quando nós interpretamos um mapa, Sol na casa 10, né, ambições, subir na vida, deixar tua marca no mundo, que é do meu amigo Vitor, que tem essa situação astrológica. Então é importante que você fale onde está o Sol no mapa. E depois aonde está a Lua. Em que signo está a tua Lua? A Lua é quase tão importante quanto o Sol. Quase tão importante quanto o Sol. Além do que, na astrologia kármica, que é um assunto que eu adoro, astrologia kármica reencarnacionista, a Lua de hoje é teu signo de vida passada. Então, hoje eu tenho a Lua em Leão. Onde está a tua Lua? Hoje eu tenho a Lua em Leão. Então, em vida passada, eu era do signo de Leão. Hoje eu sou de Libra. Então, eu gosto muito de falar da Lua. A Lua fala da mãe, da infância, fala de como eu lidei com os primeiros ensinamentos, com a minha primeira infância. E a Lua também fala um pouco da casa que eu vou morar, o lar, a casa. Então, eu gosto muito de falar da Lua. E depois do ascendente, que é a maneira como eu tenho que me mostrar para o mundo, a maneira como eu tenho, como o mundo vai me ver. O ascendente é uma máscara que nós usamos, é algo chamado também de persona. E esse trio, que é o que eu sou, que é o Sol, o meu ascendente, que é o que eu vou mostrar para o mundo, e a minha Lua, que é meu corpo emocional, uau, entender isso nos impede uma série de confusões, uma série de dificuldades. Uau, muito mágico entender isso. Depois, o sétimo passo da interpretação é nós olharmos as questões de Libra, que seria os relacionamentos afetivos. Então, eu posso falar da casa 7, que é o casamento, a união. Hoje o que as leis chamam de união estável, que eu acho um nome tão bonitinho, união estável. Só alguém que nunca teve uma união para valer que pode usar esse nome numa regra, numa lei, porque as uniões nunca são estáveis, nunca são estáveis. Elas têm altos e baixos, subidas e descidas. Ela tem momentos de paixão, mas ela tem momentos que são momentos de insegurança. Mas vamos lá, uniões estáveis, casamento. Vamos falar da tua sexualidade, que hoje as pessoas às vezes chamam de crush. Crush, que são relacionamentos mais rápidos. Vamos falar de relacionamentos secretos, que ninguém precisa saber. Quais são os seus segredos no amor? Quando você se toca sexualmente, você pensa no quê? Quais são suas fantasias? Isso é algo muito íntimo, muito íntimo. Então, vamos olhar isso no mapa astrológico também. Vamos olhar os namoros, os filhos, a tua relação com o pai, com mãe. Esse é o sétimo passo, é todo tipo de relacionamento. Depois, o oitavo passo, nós vamos entender, você pode meditar a relação entre o Sol e a Lua, que é o passo que a gente chama de escorpião. Porque o Sol, ele é o meu yang, meu masculino. Não importa se eu seja homem, mulher, gay, trans, nós somos um mosaico, né? Uma mistura de muitas coisas.
mas não importa. Teu Sol é uma energia yang, dura, masculina, e a Lua é uma energia feminina, sutil, mais receptiva. Então, no mapa é bacana olhar a relação entre os dois. O que um está fazendo com o outro. No nono passo, nós vamos estar falando das casas que envolvem conhecimento. Casa 9, que é o que você tem que estudar. As viagens que você vai fazer, viagens de estudo, para aprender outras culturas. Tem pessoas que o mapa fala, more fora o maior tempo possível. A minha filha, o mapa dela, o mapa astrológico, é todo desenhado para ela ficar o mais longe possível da família. Interessante isso, né? Às vezes nós falamos, eu quero uma família unida, mas existem pessoas que não podem ter famílias unidas, porque a ideia dela é viajar, é peregrinar, é sair pelo mundo. Então, o nono passo é entender o que eu vou estudar, como vai ser os primeiros estudos, que é a casa 3, a casa 9, como que vai ser essas viagens, esses passeios. E sempre, né, sempre, eu sempre vejo, quando eu dou essas aulas, e eu gravo no Instagram ou no YouTube, as pessoas sempre me mandam, né, essa questão. Eu tenho Netuno na casa 9, Sol na 10, meu ascendente e tal. O astrólogo, ele sempre vê um todo. O astrólogo, ele sempre tem uma responsabilidade de olhar o mapa da pessoa como um todo. O astrólogo, quem não é astrólogo, quem é curioso, palpiteiro, quem é horoscopista, que hoje tem muito horoscopista pelo mundo, ele sempre vai fragmentar o mapa astrológico. E isso confunde quem está vendo. E isso pode passar uma coisa muito negativa para quem está vendo. Você pode aconselhar de forma errada. De forma errada. E, então, o astrólogo, ele sempre vê o todo. Sempre vê o todo. Ok? Depois, a 10ª parte é do mapa que a gente chama de Capricórnio, que é o dinheiro, o trabalho e ideal de vida, que são tuas ambições, que é a tua marca no mundo, que é a casa 10 do teu mapa. Ela vai falar o que seria para você chegar no topo da montanha, chegar lá em cima. A casa 2 é o dinheiro, é a matéria, as questões financeiras. A casa 6 é como você vai trabalhar. E a casa 6 também é a casa da saúde. Da saúde. Nesse 10º passo, também nós olhamos os aspectos astrológicos. Que se você olhar o teu mapa astrológico, volto a repetir, o mapa é uma foto do céu na hora que você nasceu. E é muito importante que o astrólogo tenha a hora correta da pessoa, né? E se a pessoa não tem a hora correta, nós fazemos um monte de cálculos que eu te ensino e nós chegamos nessa hora, porque é importante você falar, não desviar a pessoa do caminho dela, que é o que os horoscopistas falam. Tem horoscopistas, por exemplo, nesses portais de notícia, UOL, IG, Globo.com, em vários, não todos, mas em vários deles, que guiam as pessoas para coisas muito erradas, muito erradas, muito. E quando nós entramos para falar assim, olha, no teu mapa, que é o 10º passo, tem alguns aspectos que são dificultosos, tem um jeito de falar isso, tem uma forma de... Opa, desculpa. Caiu aqui, os gatos derrubaram. Perdão. Temos uma forma... Vou botar aqui. Pronto. Só porque eu falei de karma negativo, né? Então, vamos... Pronto. Então, nós temos uma forma de falar o que é dificultoso. Olha, você tem que ultrapassar essa situação, você tem que deixar para trás. Não falar você tem um karma ruim, você tem um karma negativo, você tem um encosto. Hoje todo mundo fala de encosto, de energias que pegam, de amarrações. Meu Deus, as pessoas que acreditam nisso,
muito para valer, ninguém precisa fazer mal para você, você já se faz mal sozinho, tá. Pode olhar na tua vida, a maior parte das situações difíceis, quem te traiu, quem te magoou, quem te feriu, não foi uma entidade, não foi uma energia negativa, são pessoas mesmo que nos ferem. E às vezes um astrólogo, um consultor, um coaching, coach é uma coisa incrível, quando é bem feito é muito legal, o mentor é muito legal, mas quando não é legal isso faz muito mal, e são pessoas mesmo. E tem astrólogos que falam, tem uma amarração, uma coisa negativa aqui, uma coisa perversa lá. E esses dias eu dei um curso de magia sexual, né? E tem uma amiga minha, Carol, que ela falou: "Ah, eu não quis fazer, Otávio Leal, de Amprim, porque achei que você ia falar de amarrações, de magias para prender as pessoas". Não, magia sexual é você mexer com Kundalini, com chakras, é você ativar os teus centros, é você mentalizar coisas bonitas na hora do prazer, é você mentalizar situações que te façam ter mais saúde, mentalizar a cura dos outros na hora do prazer, na hora do amor, é você fazer todo um trabalho com o teu corpo, sabe? Se você está de bem com a vida, cheio de energia, saudável, você não está preocupado com os pensamentos negativos dos outros sobre você. Você está preocupado com as pessoas te fazerem mal na real mesmo, na realidade, na real mesmo. Então, mas tem pessoas que são muito vulneráveis, e se o astrólogo fala um monte de besteira, faz mal para essa pessoa. E o karma, ela é do astrólogo, né? Como estou vendo aqui, tem uma amiga que fala, Amanda, que tem um astrólogo que fala que quem tem Sol ou Lua na casa 12 é esquizofrênico. Isso é uma projeção. O astrólogo não pode projetar nas pessoas o que ele é, a não ser que ele seja uma coisa legal. Por exemplo, eu estudo muito budismo, Zen, e o Zen budismo fala que por detrás do nosso ego, do ego de você que está me vendo e do meu, tem um ser iluminado, que potencialmente, mesmo que é muito ruim, a gente pode mudar a jornada e se tornar uma pessoa boa. Então eu trato as pessoas assim, porque eu projeto isso nelas. Claro, às vezes tem pessoas que ainda não descobriram isso, não que elas precisem ficar perto de mim. Ah, uma pessoa é muito ruim, eu vou deixá-la morando comigo. Não. E mesmo na escola, na minha escola, o Santuário do Amor, na Humane Amor, elas vêm e vão embora rapidinho. Essas pessoas, elas desaparecem. Agora, se uma pessoa fala que alguém é esquizofrênico, um astrólogo, é porque o astrólogo é esquizofrênico. Tem que ver o contexto, claro. Mas se isso é real, quem tem Sol na 12, Lua na 12 é esquizofrênico, é porque eu estou projetando isso na pessoa. E o astrólogo não pode projetar. Tem coisas no mapa astrológico que eu vejo que eu não concordo. Vamos supor, eu vou interpretar teu mapa, eu vejo uma coisa que eu não concordo. Mas você é assim. Você é assim. Por exemplo, a minha casa ela é um caos de desarrumação. É que você me vê de frente, mas se você olhar aqui, é uma bagunça. Uma bagunça que eu entendo. Tem livros no chão, ali tem um estúdio que eu filmo os cursos, ali tem caixa de papelão para os gatos. Mas se eu sou do signo de Virgem, eu jamais moraria numa casa dessa. Mas eu não sou de Virgem. Então, quando eu interpreto um mapa para uma alma virginiana, eu falo: sua casa tem que estar arrumada, tem que ter espaço, tem que estar ligada à natureza, tem que ter um monte de plantas, ok? Eu sou de Libra, eu gosto de decoração, de um monte de imagens assim atrás de mim. Eu gosto dessas coisas. Então, voltando aos aspectos, que são no mapa astrológico os vermelhinhos e os azuisinhos. Os vermelhinhos são limitações. Eu era muito tímido, muito tímido. Eu era assustadoramente tímido. E eu ultrapassei isso. Ultrapassei. Outras coisas eu estou ultrapassando ainda. Eu tenho muita dificuldade numa casa que é a casa 7 do mapa astrológico,
que é com sociedades e com casamento. Quando eu achei que eu tinha ultrapassado isso, a vida falou: ainda não, ainda não. E olha que coisa estranha, né? O astrólogo que estuda, que sabe que eu posso falar, eu já ultrapassei isso, e às vezes pode ser uma ilusão, aquilo pode voltar. O astrólogo foi tapeado, tapeado pela vida, por uma situação que eu achei que já estava ultrapassada e não estava, não estava. E então, no mapa nós olhamos os vermelhinhos, que são o que precisa ser ultrapassado, e os azuizinhos, que são aqueles que têm que ser regados, que são aspectos positivos nossos, que nós temos que valorizar, que nós temos que arrumar, que são potenciais que nós temos e que às vezes nem usamos esses potenciais. Nem usamos. Nós temos que florescer. Florescer, deixa eu pegar aqui, como esse gatinho, essa gatinha. Ela estava aqui, era tão pequenininha faz um mês, olha como já está grande a Lalita. E ela está florescendo, ela está crescendo. Ela não podia ser aquela gatinha pequenininha. Cada dia ela vai se tornando uma gatinha mais madura, e a astrologia mostra isso. Aí o 11º passo, quando ele está ligado ao aquário, na astrologia, quer fazer uma previsão, saber o que vai acontecer, né? Saber as tendências do que vão acontecer. A astrologia, ela inclina, mas ela não significa. Otávio, vai acontecer tal coisa na minha vida? Por exemplo, às vezes perguntam, tal coisa vai dar certo? E o astrólogo de quinta categoria diz, não, não vai dar certo ou vai. O astrólogo competente, formado, que estuda, ele vai falar, vamos ver como fazer isso dar certo. Vamos ver os melhores caminhos, o melhor momento. Mas vai dar certo fazendo assim? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se não der certo, pelo menos vai te ensinar uma coisa muito legal. Porque às vezes nós falamos assim: "Ah, quando alguma coisa não dá certo, pelo menos eu aprendi alguma coisa". Isso é bobagem. Às vezes a gente não aprende nada. Ou toda situação tem que nos ensinar alguma coisa. Nem sempre. Às vezes acontece uma situação porque eu sou tonto mesmo. Isso aconteceu comigo. Ah, aconteceu tal coisa para te ensinar. Não, aconteceu porque eu sou tonto. E deixei que acontecesse. Não me ensinou nada, porque eu já sabia que isso poderia acontecer. Então, na astrologia, é importante o astrólogo guiar, pegar pela mão. Pegar pela mão. É o que eu falo com quem estuda astrologia comigo. Eu quero pegar pela mão. Eu quero caminhar junto. Ou os terapeutas que se formam comigo, os yogis que se formam com a Juliana, os renascedores que se formam com a Nanda, minha companheira, pegar pela mão, vamos junto, vamos caminhar. E previsão astrológica tem a revolução solar, que é uma visão geral do ano. Normalmente nós fazemos essa previsão perto da data de aniversário, tá? Esse aqui que é o Pumúquio, daqui a pouco ele vai estar fazendo um aninho, né, Pumúquio? Ele não tem uma patinha, essa aqui, ele não tem, não dá para você ver, mas ele é assim. Essa é a beleza da astrologia, né, Pumúquio? Cada um é de um jeitinho, mas ele ronrona tanto, ronrona tanto. Então, o que que acontece? Quando você tem uma revolução solar, você vê como vai ser o crescimento naquele ano. O trânsito na astrologia, nós vamos ver as nossas dificuldades, as nossas limitações, e as progressões lunares, nós vamos entender como que eu estou por dentro, emocionalmente, durante mais ou menos um ano. Mas você tem que ter muita responsabilidade para fazer previsão, muita. E por último, o último passo é quando nós cobramos o mapa, encerramos a sessão, desejamos tudo de bom para a pessoa que veio se consultar conosco. Às vezes, se você é um mentor, uma mentora, você pode dar teu telefone, caso ela tenha alguma dúvida, né? O telefone que eu digo é um aplicativo, né? Antes tinha o Telegram, Instagram,
WhatsApp. Tem pessoas que fazem isso, né? Os astrólogos de peixes, de câncer, eles têm uma aproximação muito grande. Isso eu sempre tenho com os meus alunos. Quando eu dou aula, não importa do que, tem um grupo que fala comigo, que mantém um certo contato comigo, e para nós podermos conduzir, ok? Então, isso é uma visão de atendimento. Você que estuda astrologia, essa aula tem muito sentido para você, porque você vai poder criar o teu estilo. Lembra, você começa a pessoa marcando um horário, você puxando o mapa dela, depois você vai falar qual o valor, quanto tempo de consulta. Quando eu gravo um mapa para alguém, que eu prefiro gravar sozinho, meu mapa tem 15 de informações, 2 horas e 15 para mais. Se eu faço uma consulta de previsão, aí no máximo 1 hora e meia, né? Porque eu gosto de usar o tarô junto com a astrologia, sempre, sempre. Tem pessoas que às vezes falam, eu quero que você atenda com tarô, faça um tarô, né? Uma mentoria com o tarô, que é o que eu faço, não uma adivinhação, uma mentoria, para a gente ver os caminhos daqui para frente, usando a minha experiência, que eu tenho esses cabelos brancos, né? Então já tenho uma experiência, e usando o tarô, que eu amo, o tarô do Crowley, que eu uso há muito tempo, o tarô das sombras, junto com sempre com um monte de mapa astrológico. Então, como que eu vou atender? O que a pessoa vai falar comigo? Como é que eu vou começar a interpretação do mapa? Como é que eu vou falar do signo, da lua, do ascendente e das casas astrológicas? Os aspectos que temos que ultrapassar e os limitantes. Depois as questões kármicas também, aonde que eu tenho que pôr mais energia, onde eu tenho que pôr mais força. E por aí, assim você desenha um mapa. Então, isso é esse livro, Interpretação do Horóscopo, Técnicas e Estilos. Mais para frente eu vou gravar uma outra aula para ti falando de outros estilos de interpretar o teu mapa. Deixa a tua pergunta aqui para mim, que eu vou ter a honra de estar respondendo. Agora, eu vou deixar vocês fazerem alguma pergunta, se vocês quiserem, tá, pessoal do Instagram, do YouTube. Mas falando, eu estou divulgando uma formação em astrologia, que agora vai ser ao vivo comigo, se vocês quiserem fazer, é um valor módico, aulas todas as quintas-feiras comigo, com a Lalita, que está ali, para quem está vendo, né? Aqui assim já postos para ter aula, aqui assim, Cupo Múquio, que não para de miar. Então, aulas comigo toda quinta. Se você não puder fazer, eu gravo e mando depois. Você vai se formar em 1 ano em tarô e astrologia. Vai ser um mentor, uma mentora, vai ser o mestre de tarô e o mestre de astrologia. Porque a aula são 2 horas e meia, só uma vez por semana. Mas elas vão ser... Eu vou mandar muito conteúdo para vocês. Muito, 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 muito. Então, a aula é quinta, mas você já vai... Por exemplo, aulas dos signos. Eu não vou dar essa aula ao vivo. Eu gravo cada um dos signos. Gravar é você me ver. E depois você estuda durante a semana. Então, é uma formação assim, muito para valer de astrologia e tarô. Eu tenho investido muito nesses cursos online e ao vivo. Nas quartas, eu estou dando um curso de psicoterapia plena e sexualidade sagrada. Nas terças, eu vou dar um curso adiantado de Tantra, terapias tântricas e como montar grupos de Tantra, como montar escolas de Tantra, vai ser terça. Na quarta, o de psicoterapia. E toda quinta, para você, seja um astrólogo, uma astróloga com certificado, mas mais que isso, com segurança para atender, junto com o tarô. Tarô muito para valer, tá bom? Vocês podem entrar aqui no meu site, que é o Mani Amor, da minha escola, Santuário do Amor,
Você pode assistir uma aula gratuita comigo para saber se você quer mesmo. Você pode fazer perguntas, tá bom? E agora vocês gostariam de me perguntar algo sobre astrologia, mas perguntas mais específicas, né? A Sandra pergunta: minha filha tem Sol, Mercúrio e Vênus na casa 12 em Libra, tem ascendente em Escorpião, né? Esse é um dado, né, Sandra? Um dado, um mapa bem diferente, assim, putz, só isso que você falou da tua filha, eu poderia ficar falando aqui 40 minutos dela, né? Ela é interessante, porque ela tem o Sol em Libra, ela é libriana, que nem eu. Ela não falou a Lua. Sol, Mercúrio e Vênus em Libra. Mercúrio é como eu penso, e Vênus é como eu amo. E então o mapa mostra como nós somos complexos, né? Porque o Sol é o que eu sou. A Lua é o meu corpo emocional, as minhas emoções. O ascendente é o que eu mostro para o mundo. Mercúrio é como eu penso e Vênus é como eu amo. Então, olha quanta coisa é que nós, astrólogos, podemos investigar com astrologia. Inclusive, quando você estuda astrologia, eu dou algumas aulas que eu ensino você meio como fazer terapia, como astrólogo, fazer várias consultas com o consulente, com o interagente, e nessas consultas você consegue ver muita coisa mesmo. Porque é tão profundo o mapa. Aliás, por melhor que seja o astrólogo, sei que muitos de vocês já fizeram um mapa astrológico comigo. Estão falando, aqui eu fiz, eu gostei. Mas mesmo quando eu faço o teu mapa, eu falo 2 horas e meia de você. Mas quando você faz o teu próprio mapa, uau, uau. Ele é um guia para a vida toda, é um amigo para a vida toda. Ele vai estar contigo a vida toda. E o ascendente, alguém me pergunta como descobrir, você pode descobrir o ascendente nesses sites, né, que calculam o ascendente. Porque é um cálculo que nós fazemos, né? De cabeça não tem como fazer. E, nossa, Sandra, a tua filha tem sentidor emocional, né? Provavelmente é tudo isso na casa 12. Ela tem uma profundidade. Tem pessoas que são muito superficiais. E não tem problema de nós sermos superficiais. Mesmo na minha área de espiritualidade, existe muita superficialidade. Tem pessoas que parecem enciclopédia, mas você vê que não tem vivência. No caso da tua filha, ela tem essa profundidade, né? Ela tem essa totalidade, essa inteireza. E às vezes ela precisa achar a turma dela. Como aquela história do patinho feio, sabe? Que a gente precisa descobrir. Tem pessoas que acham que são feias ou que têm problemas porque elas são cisnes no meio de patos. E quem tem Sol na 12 ou essas posições são pessoas assim muito. Tem que achar a turma delas, de pessoas sensíveis, generosas, amorosas. Eu tomo muito cuidado agora, esse ano, agora em julho agora, eu pus na minha cabeça que eu vou afastar um monte de pessoas e situações da minha vida, que não são a minha gangue, que não são pessoas boas ou ruins, mas que eu não quero mais, sabe? Não quero mais. A gente, às vezes, como ensinava o Gasparetto, acha que nosso ouvido é pinico, não é pro Muque que não para de miar. A gente acha, às vezes, que nosso ouvido é pinico e ouve muita porcaria dos outros, dos portais de notícia, dos jornais. E, às vezes, eu não tenho que ouvir certas coisas se eu sou sensível. Eu tenho que perceber que meus olhos não são pinico também, de ficar vendo um monte de porcaria. Tanto que ontem eu fiz antes de dormir, eu fiz uma live, né, alguma coisa assim, falando sobre a gente abençoar nossos olhos, eu abençoo meus olhos,
eu abençoo os meus ouvidos, eu abençoo as minhas narinas, eu abençoo a minha boca, porque nós escutamos muita porcaria, vemos muita porcaria, falamos muita bobagem, né? Às vezes até para ajudar os outros, mas só prejudicamos. E a gente tem que abençoar nossa boca, nosso ouvido, nossos ouvidos, nossos olhos, não é? E é isso. Querem me perguntar alguma coisa? Esse aqui é o Pumuckl. Pumuckl é um desenho animado russo. Foi a Nanda, minha companheira, que pôs o nomezinho dele de Pumuckl. Eu demorei um mês para decorar teu nome, né? Vamos ver aqui. Agora aqui não tem mais perguntas que eu enxergue essas perguntas. Então, pessoal, se vocês quiserem aprender astrologia, ser um astrólogo e uma astróloga, não precisa fazer para trabalhar com isso. Eu acho que fica muito assim, você é astrólogo para trabalhar? Às vezes não. Eu fiz astrologia para mim. E hoje eu atendo muito com astrologia, tanto que eu nunca dei um curso assim, online e ao vivo. Chegou a hora de eu dar, de eu encontrar você toda quinta-feira, e são grupos pequenininhos. E eu estou muito ansioso, grupos bem pequenos para me levar você pelas mãos. Nós vamos falar muito do teu mapa, vamos falar muito da tua história. Você vai interpretar mapa para todo mundo. E tarô, eu também sou fascinado. Eu uso o tarô do Crowley, mas uso o tarô do Isifo também como complemento. Uso o tarô do Gasparetto, que ninguém tem. Esse eu mando um PDF para quem faz curso de tarô comigo. Uso o tarô das sombras, que a gente vê o lado negativo do momento, o que precisa ser trabalhado em nós. Eu uso vários tarôs, eu ensino todos eles. Aí você fala, mas como que em um ano você ensina tudo isso? Porque eu dou muitas aulas filmadas para você. Além das aulas que você faz comigo ao vivo, eu dou muitas aulas filmadas. Sol na casa 6. A casa que está o Sol é a casa mais importante. Mais importante. Casa 6 é do trabalho, da saúde. Cada um tem o Sol numa casa. Essa é a sua casa, a sua missão. Só que, para mim falar do Sol na casa 6, eu precisaria de uns 15 minutos. Só para falar do Sol da casa 6. Tá, para vocês verem como a astrologia ela é profunda. Antônio, tenho Sol em Peixe, Ascendente Capricórnio e Lua em Gêmeos. Gostaria de entender melhor como posso lidar melhor com o meu mental e emocional. Então, Antônio, é a mesma coisa, né? Dentro você é de Peixes. Fora você é Capricórnio. E o teu emocional está em Gêmeos. Só que Lua e Gêmeos junto, realmente, você vai ter uma riqueza emocional, que Gêmeos são várias portas, né? Que nós temos. E Peixes são várias portas. Então, nós temos que olhar outras coisas no mapa para ver, por exemplo, você tem terra, muita terra no teu mapa, apesar de ser ascendente Capricórnio, para aterrar a pessoa, não é? Aterrar. Não, isso é bobagem, Elise. Sempre tem que ser o teu signo. Loto, meu ascendente está em Gêmeos. Meu Sol está em Gêmeos. Eu não entendi o que é isso. Casime, Lotus, eu não sei o que é isso. Casime. Diz aí para mim o que é isso. Carla, Sol, Júpiter, Saturno na casa 4. Muito compromisso em família? Não. Não muito compromisso em família só. Você pode criar uma família. O Sol na casa 4, ele é uma família que você nasce e depois é uma família que você vai gerar. Sendo mãe, sendo pai, tendo uma família de amigos, tá bom? É que as perguntas que vocês fazem são muito ricas, muito ricas. A astrologia védica, para mim, eu nunca estudei, então eu seria signo de Virgem na astrologia védica e ascendente Leão. Aí quando eu li isso pela primeira vez, eu falei, não, ela para mim, não faz sentido a astrologia védica, mas para muita gente faz, e isso é maravilhoso. Eu não tenho nada de câncer, nada. Eu vivo longe da minha família, longe dos meus filhos, e eu sou muito ascendente leão. E
E também eu não sou de signo de virgem, jamais, eu não tenho nada de virgem. Mas tem pessoas que acham muitas respostas na astrologia védica, eu acho isso muito bonito. Eu não achei. Tem pessoas que acham respostas em runas, outros na psicanálise, outros numa psicoterapia comportamental. Então, existem várias formas da gente se conhecer, né? Eu sou apaixonado pela astrologia. Apaixonado, apaixonado. Casine é quando o Sol está grudadinho em outro planeta. Conjunção, né? É uma conjunção, então, astrológica, tá? São conjunções com o Sol, são muito fortes mesmo. Nossa, agora vocês estão mandando um monte de perguntas, elas estão subindo, estão desaparecendo, e vai parecer que eu sou muito indelicado, porque eu não consigo me mexer aqui com esse monte de gato aqui do meu lado, e nem enxergar tão bem assim. Ah, sim, entendi o que vocês estão falando. Mas aí eu precisaria ver teu mapa, Lotus. Eles são. Aí, como você entende, né? De astrologia dá para ver, aí fica mais nítido ainda que eu preciso ver o mapa. Quando a pessoa entende de astrologia, é como se eu mandasse para vocês assim: falem do meu Netuno. Meu Netuno está na casa 8. Vocês falam: como assim, Otávio? O Netuno na 8? Tá, e o resto do teu mapa? Então, sempre que vem um fragmento do mapa, se eu respondo, eu trato vocês como pessoas fragmentadas. Então, todo astrólogo que fala um pedaço do mapa de vocês, na minha opinião, está te desrespeitando. Todo astrólogo que fala um pedaço do mapa de vocês não está olhando a grandiosidade de vocês. Nunca permita que alguém, como a Flavinha está falando, fala de aquário. Nunca permita que alguém diminua vocês. Nunca permita que alguém fale um pedaço de vocês. Sempre, quando alguém olhar para você, tenta ver se ela está vendo a grandeza daquilo que você é. Por isso que eu interpreto mapas astrológicos. E quando eu interpreto, eu falo 2h30 de você. 2h30. Eu poderia falar assim, acho que é Flávia, né? Flávia, aquário é o signo de amizade, de pensar no futuro, de fazer planos, projetos, de ser livre. Tá, como é superficial isso? Como a Flávia deve ser muito maior que isso. Muito maior que isso. A Libra é um signo equilibrado. Não. Então, eu vou falar para vocês, né? Exatamente isso. Eu estou aqui falando há 1 hora, então eu vou fechar. Quem não viu essa live, volta para o começo, e que eu dei 1 hora de aula falando de tudo isso, do Sol, da Lua, do Ascendente, de Plutão, falando de como você pode olhar o teu mapa, de fogo, terra, ar e água, que acho que a pergunta mais pertinente sempre que tem é falar sobre fogo, terra, ar e água, porque isso a gente resolve tantos problemas do nosso mapa quando a gente sabe entender o que está faltando, o que não está. E é exatamente isso, né, que a Érica fala. Não adianta. Eu sou de Libra, mas posso falar 1 hora de Libra, mas eu sou muito mais leão do que Libra. Que eu tenho ascendente leão, lua em leão, eu tenho Plutão e Urano na casa 1. Então, sempre a gente olha o mapa como um todo, tá bom? E se vocês tiverem vontade de fazer um mapa astrológico comigo, vocês podem pedir, vocês podem presentear o mapa para alguém, e se vocês quiserem estudar astrologia junto com o tarô, para vocês, quando atenderem, fazer um atendimento extraordinário, atender pessoas à distância, que é o que eu tenho feito bastante agora. E agora está começando formação em yoga, yoga para valer mesmo. Está começando, mas aí é presencial, né? Renascimento, terapeuta tântrico, está acontecendo um monte de coisas lá na Humane Amor, tá bom? E é isso, gratidão, gratidão. 1 hora eu vou falar um pouquinho de cada signo para vocês, um pouquinho assim, 50 minutos de cada signo. Tem algumas astrólogos na internet que falam tudo sobre Libra, fala 5 minutos.
Como essas pessoas são pequenas, né? 5 minutos falar do meu centro, que é meu signo, da minha alma, da minha missão. Não somos tão grandes. Aquele filósofo Nietzsche diz isso, né? A nossa angústia é a nossa grandeza. Nós ficamos angustiados não porque somos pequenos, mas porque somos tão grandes, temos tanto potenciais. Gratidão, universo, gratidão, Érica, gratidão, outra Érica, Érica com C, Érica com K. Podem pedir o mapa, vocês podem falar aqui no Instagram ou no YouTube. Ele é bem parceladinho, tá? E o valor é bem acessível. É menos de R$ 300, e você parcela em 12 vezes. Hoje tem essas vantagens, né? Porque eu amo fazer mapa astrológico. Amo e amo vocês. Amor de amor e mais amor ainda a todos. Que vocês tenham uma vida abençoada. Que vocês possam florescer como seres humanos. E que vocês possam sempre contar comigo e eu sempre contar com a amizade de vocês. A gente nem em tudo pensa igual, mas a gente consegue conviver junto com muito amor. Isso é muito bonito. Amor de amor para todos vocês. Amor de amor meu e do Pumuckl, que gostou muito, né? De estar aqui com essa turma linda. E ele não está com fome, né? Esses gatos não param de comer, tá bom? Ele gosta de miar mesmo. Gratidão.